Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma semana do PET volume 7, né? A última semana desse volume, quarta semana. E nessa semana a gente vai continuar estudando as razões trigonométricas, só que agora a gente vai ver essas razões, né, de outros ângulos, que não sejam os ângulos notáveis, né? Além, né, dos ângulos notáveis que a gente estudou nas semanas anteriores. Então, nas semanas anteriores nós vimos o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, né? Que a gente viu na semana passada, né? Na última semana. Então agora a gente vai ver essas razões para outros ângulos, ok? Então, só aqui recordando, né? O seno de x, que é uma razão trigonométrica, é a medida do cateto oposto ao ângulo x, dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, né? Ou seno sobre cosseno desse mesmo ângulo, né? Então a gente pode calcular das duas maneiras. E aí, por exemplo, na questão número 1, observando o desenho traçado pelos profissionais acima, o valor da hipotenusa é 50 quilômetros, né? Então a hipotenusa é o lado oposto ao lado maior, né? Então a hipotenusa aqui é o lado BC, que eu estou fazendo ele de verde. E o cateto adjacente ao ângulo X mede 40 quilômetros. Então, os catetos são os lados AB e o lado AC, né? Então, tem um triângulo retângulo aqui. O cateto adjacente ao ângulo X é o AB, que vale 40 quilômetros, né? Então, o ângulo X é esse ângulo aqui no vértice B, né? Acho que ficou pior. E aí, pede o seguinte: qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X? Consultando a tabela trigonométrica a seguir. Então, a gente tem uma tabela agora com os valores, né, do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 até 90. Né? Então, por exemplo, vamos supor, o seno, quanto que vale cosseno de 32 graus, né? Então, olha aqui na coluna do cosseno, que é a coluna do meio, de 32 graus, ou seja, cosseno de 32 graus vale, é, cosseno de 32 graus vale zero, aproximadamente, né? 0,8480, né? Então, a gente consegue os valores das razões trigonométricas usando essa tabela. E aí, então, voltando ao exercício, qual das razões trigonométricas a gente pode usar? A gente tem aqui o cateto adjacente e a hipotenusa. Qual das razões que relaciona essas duas grandezas? Né? Cateto adjacente e a hipotenusa. Então, a hipotenusa eu tenho aqui, né? E tem aqui, tem no seno e tem no cosseno. Mas aí, o cateto adjacente aparece no cosseno. Ou seja, então eu vou usar o cosseno, né? Opa, eu vou usar o cosseno para poder encontrar essa medida do ângulo X. E aí, como que vai ficar então? Então eu sei que o cosseno do ângulo X é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 40. 40 quilômetros dividido pela hipotenusa, que vale 50. Né? E aí, simplificando isso daqui, né? Aqui simplificando zero, vai ficar 4 quintos. 4 quintos. Que, transformando na forma decimal, basta dividir 4 por 5, vai dar 0,8. Né? Então, o cosseno desse ângulo x vale 0,8. E aí a gente vai olhar na tabela, né? Ajude a encontrar a solução, o valor aproximado do ângulo x. Então, a resposta aqui para a primeira pergunta é: qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x? Né? Então, qual que a gente pode usar? O cosseno.
A gente pode usar o cosseno. E aí, para a gente encontrar o valor aproximado de x. Então, a gente sabe que o cosseno desse ângulo é 0,8. Então, a gente vai usar aproximado, né? Cosseno 0,99 e os valores estão diminuindo, 98, 95. Então, a gente encontrou ali 0,8, né? Então, o valor que mais se aproxima, né? Na verdade, né? Eu tenho aqui o cosseno de 36 graus, que é uma aproximação por cima, e o de 37, que é um cosseno, que é um valor aproximado para baixo, né? Na verdade, o que está mais próximo aqui é o de 37 graus, né? Então, né, o que está mais próximo de 0,8 é o de 37 graus, porque aqui eu precisaria de 0,0014, né? A diferença até 0,8. E aqui a diferença é 0,0090. Então, esse número aqui é menor do que esse, ou seja, o cosseno de 37 graus é o que mais se aproxima de 0,8. Ou seja, então, o valor aproximado do ângulo x é 37 graus. Né? 37 graus. Ok? E aí, outros exercícios. Né? Consulte a tabela novamente, né, para calcular o valor aproximado do ângulo x. Então, a gente tem o ângulo x, a gente tem aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Né? O cateto oposto e hipotenusa é essa razão. Eu posso utilizar a razão trigonométrica seno. Né? Então, seno de x é igual ao cateto oposto, que é 5,4, dividido pela hipotenusa, que é 12. Né? Resolvendo essa divisão, eu vou encontrar um valor aproximado. E aí o seno de x, basta eu olhar aqui na coluna do seno e olhar qual ângulo que mais se aproxima dessa razão. Né? Então é o mesmo esquema, é a mesma coisa que a gente fez na número 1, né? Só mudando os valores aqui e a razão. Ok? A número 3, aqui a ideia é a mesma, né? Observe a figura abaixo em que a representação esquemática está fora de escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento AB, então aqui um pilar AB, que é esse vertical, vou colocar aqui vermelho, né? Ctrl Z, deixa eu colocar em reto aqui. Então eu quero reforçar isso daqui, né, que mede 10 metros. O engenheiro precisa calcular a largura do rio, indicada pelo segmento AC. Então a largura aqui é o AC. E essa medida que o engenheiro precisa calcular. Então vou até chamar aqui de X. Então ele amarrou uma corda do ponto B ao ponto C e mediu um ângulo de 22 graus. Né? Então o que ele fez? Do ponto B até o C aqui, do ponto B até o C, né? Ou C até B, ele mediu 22 graus, que é esse ângulo aqui, né? 22 graus. Pesquise os valores das razões trigonométricas do ângulo de 22 graus na tabela acima e ajude o engenheiro a encontrar a largura aproximada do rio. Né? Então, a gente vai trabalhar agora com o ângulo de 22 graus naquela tabela. Ou seja, eu tenho aqui o 22 graus, eu tenho os valores para seno, cosseno e tangente, os valores aproximados. Né? Então, primeiro, a gente vai ver qual das razões a gente vai usar aqui. No caso, o que eu quero é o x, né, que é um cateto desse triângulo, né, aqui triângulo retângulo. Então, o x é o cateto adjacente ao ângulo. E o 10 é o cateto oposto ao ângulo. Né? Então, a gente não tem a medida da hipotenusa aqui. Só tem os dois catetos. Então, a gente pode usar aqui a tangente, né, que relaciona os dois catetos. Ou seja, a tangente de 22 graus vai ser igual ao cateto oposto. Quem que é o cateto oposto ao ângulo? 10 dividido pelo cateto adjacente, que é x. E aí, a tangente de 22 graus a gente já consegue
né, esse valor pela tabela, tangente de 22 graus, né, tangente à terceira coluna, então tangente de 22 é aproximadamente 0,4040, né? Ou seja, então aqui eu posso substituir aqui o tangente de 22 por 0,40, né? O zero aqui no final, na verdade, nem precisava pôr, mas vamos colocar só para continuar, para ficar como na tabela, igual a 10 sobre x, né? E aí eu tenho aqui uma equação bem simples de resolver. Basta eu completar aqui com 1, né? Multiplicar cruzado. E aí eu vou ter que x, né, multiplicando cruzado, vai ser o resultado de 10 dividido por esse valor 0,404, né, e o zero. E aí, fazendo essa divisão, vocês encontram o valor de x, ok? E aí fica como um exercício para vocês, é só uma divisão. E aqui, nos outros exercícios, é sempre a mesma ideia, né? Tem um ângulo aqui, usando aquela tabela, a gente consegue o valor aproximado, né? Dessa razão trigonométrica, seja ela seno, cosseno ou tangente, e com isso a gente resolve esses probleminhas, ok? E aí a gente termina o PET volume 7. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.